E aí pessoal, tudo certo? Os idiomas, as línguas faladas, são aspectos culturais de sociedade de cada povo. A identificação com qual cada povo se comunica ao redor do mundo e tudo mais. A primeira forma de comunicação, até inclusive não verbal, seria as pinturas rupestres, por exemplo, lá na era paleolítica, em que conhecemos vulgarmente como a Era da Pedra Lascada. As pinturas rupestres, elas se acreditam, historiadores, que seria até um meio pedagógico e andragógico da época de se transmitir conhecimento, embora que não tenha nada comprovado. Avançamos no tempo até que chegamos na Idade Antiga, em que começam a surgir as primeiras civilizações organizadas, os grandes centros urbanos, uma sistematização geral e global de desenvolvimento econômico, político e assim por diante. E com o idioma não foi diferente. Nem mesmo com o idioma, nem com o cenário pedagógico e andragógico. A pedagogia e a andragogia remetem a épocas muito mais antigas do que temos noção. Repito, acredita-se que ainda lá na era paleolítica, onde não existia a escrita. Depois vai avançando no tempo, surge a escrita e começam a surgir os idiomas. Os idiomas por meio no qual as sociedades se comunicavam e se comunicam até hoje. Mas, sendo a língua aspecto cultural de cada povo, de cada sociedade, assim como o povo e como a sociedade muda ao passar do tempo, o idioma falado também vai se modificando. A língua portuguesa, por exemplo, que teve origem no latim vulgar, como eu disse no outro vídeo, que era um latim falado por a maioria das pessoas, pela classe mais pobre, por camponeses, soldados e assim por diante. Na descoberta do Brasil, foi escrita por Pero Vaz e Caminha uma carta, a chamada Carta de Achamento do Brasil. Se a gente pegar a carta de Pero Vaz e Caminha, a gente percebe que ela não tem nada a ver com o português que nós temos hoje. Até pode ser feita, e eu vou fazer uma tradução depois, do que Pero Vaz e Caminha escreveu a coroa portuguesa quando se encontrou o Brasil. Bem, a história diz que Pedro Álvares Cabral, junto com sua frota, estavam indo para a Índia. Quando se perderam, encontraram o território que eles denominaram como Ilha de Veracruz. Nisso, Pedro Álvares Cabral não. Nisso, Pero Vaz e Caminha relata isso também a coroa portuguesa. Ele escreve assim: o capitão Mor dessa vossa frota e os outros capitães escrevem a vossa alteza, dando notícia do achamento dessa vossa terra nova, que nessa navegação agora se achou. Foi o capitão, com alguns de nós, por um arvoredo, até um ribeiro grande.
e de muita água. Ali ficamos um pouco, bebendo e folgando. Ao longo dele, entre esse arvoredo, que é tanto e tamanho e tão vasto e de tanta variedade de folhagem, que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras e de que colhemos muitos e bons palmitos. Nada a ver com o que se conhece hoje, com o idioma escrito e falado hoje. Aqui eu tenho aqui do lado e aqui no meu caderno também uma breve biografia de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, por vezes chamado Pedro Vaz de Caminha, nascido em Porto, Portugal, foi um fidalgo, isso é, um homem nobre, que se tornou notável nas funções de escrivão da Guarda Armada de Pedro Álvares Cabral. Foi também vereador na cidade portuguesa de Porto. Isso é o que se conhece bem basicamente, resumidamente, sobre Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão da coroa portuguesa. Falando mais próximo do idioma conhecido que se tem hoje, a carta de Pero Vaz de Caminha quer dizer mais ou menos isso. Senhor, nós, comandantes e demais oficiais, escrevemos à Coroa Real a notificação da descoberta de um novo território encontrado nessa navegação. O capitão e alguns de nós fomos por uma aglomeração de árvores até um pequeno rio de muita água. Ali ficamos um pouco, bebendo e descansando em torno dele. Entre essa enorme quantidade de árvores, tão grande que não se pode mensurar, existem muitas palmeiras, das quais consumimos ótimos palmitos. Isso é que pode ser traduzido mais próximo para o idioma de hoje da Carta de Achamento do Brasil. E assim como o idioma vai se modificando ao longo do tempo, daqui a 100 anos, o nosso português falado hoje vai ser obsoleto. É da própria cultura se modificar e se manter sempre em constante transformação e alteração, por melhoria mesmo na vida. Bem, isso era o que eu queria passar hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me perguntem. E eu agradeço de verdade pela audiência.